Cadê o debate da Terra plana, Xandão? Vai rolar ou não? Ô, Patro, eu já falei como é que funciona, né? Tá aberto aí, ó. É só o Serjão falar que quer. Ele pode vir no meu canal ou eu posso ir lá no canal dele. Aqui, quem vai participar? Eu, Roberto Scur e o Leandrão, do Inteligência Natural. Até então, seria isso, certo? E aí o Serjão, ele pode chamar lá os companheiros dele. São as condições do debate. É só o Serjão falar, vamos, a gente marca o dia, a hora. Pode ser lá no canal dele, pode ser no meu canal aqui, não tem problema. A gente nem precisa ir num podcast pra isso aí. Só que é o seguinte, eu duvido muito que o Serjão vá aceitar o debate, por quê? Porque a condição que ele impôs pra aceitar o debate já foi, pra quem entendeu, já foi justamente pra dizer que não vai haver debate. Ele disse que só aceitaria debater se uma empresa patrocinasse ele pra ir até lá na NASA pra ele filmar um foguete subindo, pra provar que não é CGI. Sendo que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque mesmo que ele mostre o foguete subindo, ele não vai conseguir mostrar na hora que corta pro CGI, porque o foguete já vai estar lá no alto. Tipo assim, não valeria de nada ele ir até lá fazer isso, entende? Né? E, inclusive, se ele fosse lá, ainda é capaz de passar vergonha, porque se tivesse o tempo aberto, ele ia ver o foguete caindo, ele ia ter que filmar e mostrar isso. Por isso que o certo, se fosse pra fazer isso, era eu ir junto. Porque daí vai ter a filmagem do Serjão e a do Xandão. Hã? Ah, a filmagem do Xandão não vai ter corte, tá? Pode ter certeza. Vai ficar lá o tempo inteiro, ela vai mostrar a trajetória do foguete pra todo mundo ver. R$ 5. Beleza? Aí tem que ir nós Super, dois. Se puder dar uma olhada na minha evolução desde a última vez teu Então, treinando um se ano, alguma 4 meses, empresa 16 realmente anos cair de nessa e idade. quiser patrocinar o Serjão, por favor, patrocine o Super também. Cauã, Eu vou lá com o 56 Serjão, mandou R$ vou 5. conversando com ele, a gente vai Salve, trocando Ubu. ideia. Assisto E eu já o vou vídeo do até Revolution consolando DDG. ele durante Só a viagem detalhe pra você, dizer que ele no tá produto lascado. da FT da Né? Eu Pedra vou falar, de Serjão, fica 2020 tranquilo. PND, Eu vou provar a LSP fraude, 22 é de não tem pra onde você 2016. correr, mas isso não é o fim. Isso aqui é pra você melhorar. É pra você entender que a Bíblia tá correta mesmo. Então, venha com o Super Xandão, vamos lá. Vamos assumir a verdade, vamos. Chega, chega de patifaria. Chega disso daí de, eclipse lunar prova globo, barquinho sumiu no horizonte prova curva. Vamos parar de criancice? Vamos parar de proferir coisas patéticas? Vamos conversar sério? Que nem duas pessoas adultas? Vamos. A gente vai lá, se quiser, nós registra o foguete, faz tudo, mostra tudo, beleza? Eu já vou conversando com ele e já vou deixando ele tranquilo. Mas já fica tranquilo. Seu público não vai ficar contra você por causa disso. Para com essas coisas aí de vaidade e de ego. Isso é coisa de trouxa, tá? Para com isso daí. Nós vamos lá, vamos mostrar a realidade e é isso. Tem um motivo pra eles cortarem pro CGI, certo? É isso aí. Beleza? Então, se o Sarjão quiser aceitar o debate aí, essas são as condições. Tamo lá. Xandão, Roberto Scur, Leandrão. Ele pode chamar lá qualquer pessoa que ele quiser. O importante só é que o Serjão participe. O Serjão tá chateado com você, ele disse agora no Flow. Ele tá sempre chateado comigo, né? Falei aí, o Xandão tá ligado, não tem nada contra ele não, entendeu? Eu sei que a personagem que ele faz é aquilo lá, de ficar e grita e xinga e tal. Ele sabe que eu tô chateado com ele, porque um dia aí ele me xingou pra caramba numa live dessa aí, entendeu? E tal. Eu gostaria de ver qual live que foi que eu xinguei o Serjão pra caramba. Queria ver do que eu xinguei ele pra caramba, assim, pra ele tá tão chateado. Serjão, se aconteceu isso daí, eu tô falando realmente aqui porque eu não me lembro, tá? Eu não me lembro, mas eu quero deixar aqui duas coisas claras. Primeiro, não era de minha intenção te xingar pra te ofender ou pra te fazer se sentir mal, nunca foi isso. Segundo, é como o próprio Serjão falou aqui. Quando eu tô no personagem eu estou zoando Globe Globe, porque eles mostram algumas coisas que são absurdas, acaba que alguns xingamentos saem porque é engraçado. Mas não é no sentido de ofender. Agora, se eu falei alguma coisa muito grave que realmente te deixou ofendido, eu quero saber o que foi, porque daí eu peço desculpa. Se eu ver realmente que eu ofendi o cara, entendeu? Porque eu não faço as coisas pra ofender ninguém. Eu nunca faria isso pra ofender alguém. Eu não fico xingando pessoas aqui pra ofender. Nunca é isso. As pessoas que me acompanham aqui, elas sabem, o próprio Serjão sabe que é um personagem. O xingamento, a extrapolação. Inclusive, de uns tempos pra cá, eu até parei com isso um pouco, porque tem muita gente que não compreende, é uma coisa chata. Eles pegam cortes meus, eles distorcem, eles picotam os cortes. Parece que eu tô aqui, tipo, maior estressado. Tem gente que me acha que eu sou maior estressado. É umas paradas muito doidas. Acreditem, tem gente que não consegue identificar que é uma zoeira. Joaquim Gonçalves. Mas é isso, se o Serjão tá realmente chateado com alguma coisa que eu falei mesmo que foi chata, eu quero saber o que foi que, se realmente eu ver que foi um negócio pesado que eu falei que eu pisei na bola, eu peço desculpa sem problema nenhum, porque a minha ideia nunca foi te ofender, Serjão. Em nenhum momento, cara, pelo contrário. Já falei aqui e eu repito novamente.
eu sinto uma simpatia pela sua pessoa, eu não te conheço pessoalmente, eu acredito que seu coração é bom, tá? Tô falando aqui de peito aberto como sempre. A única discordância que eu tenho é em relação às ideias. Outra coisa, falando de coisas que deixam chateado. Diversas vezes eu já fiquei chateado também com algumas condutas que você apresentou em alguns programas por conta de mentiras que foram lançadas ali, acerca do modelo da Terra plana, principalmente, e você corroborou com as mentiras. Você acrescentou mais mentiras, em vez de ser verdadeiro e legítimo ali. Então eu acho que isso tá errado também, entendeu? Eu não fiquei chateado com o Serjão por causa disso, tá? Não dá, eu falei aqui que eu fiquei chateado, mas não é bem isso. Aqui eu só acho que não é bacana isso, entendeu? Então, não tô chateado com o Serjão, pelo amor de Deus. Quero mais que você seja feliz mesmo aí, que você continue narrando muitos foguetes, faça o seu trabalho, defenda o modelo seu e tudo. A única coisa que eu gosto é da verdade. E dentro desse assunto, eu já percebi que tem muita mentira, e eu tô disposto a conversar sobre essas coisas aí tranquilamente, então é isso. Felipe Pinheiro, mas tudo bem, cara, é personagem, não sei o que e tal. Quanto à foto de Marte... falando sobre isso, Xandi. Acha? Vou avacalhar lá não. Que mané mandar superchat aqui, não precisa disso. O Serjão, ele é um cara que ele acompanha as coisas. Ele sabe. Com certeza o Serjão já viu aqui na live eu falando essas coisas que eu acabei de falar aqui. Ele sabe. Se ele não sabe, faça um corte disso que eu tô falando e mandem pra ele lá. Colaborem também, porque às vezes as pessoas mandam mentiras, viu? Às vezes as pessoas podem ir lá na live dele pegar corte meu distorcido e ficar jogando lá pra ele pra criar briga, tá? E às vezes numa dessa o cara pode acreditar. Porque quando eu tô aqui fazendo personagem, eu tô extrapolando, xingando, eu realmente fico, né? E tanto que essa é uma autenticidade do meu personagem, né? Tipo, vocês gostam, a galera gosta justamente por causa disso. Então, se o cara corta esse momento e mostra isso, às vezes parece realmente que eu tô xingando, cara. Parece que eu tô, tipo assim, que eu quero, sei lá, matar um, certo? Isso daí é uma coisa complicada. Só que o Serjão, ele é um cara inteligente, ele sabe que é, né, que é personagem. Só que, às vezes, o cara pode acreditar, velho. De repente, às vezes alguém pode mandar lá um corte, sei lá, de alguma coisa, o cara pode achar que é o fim do mundo, mas não é. Não é. Gabi Superchat. Antes você zoava ele por ser gordo, não se lembra? Não, nunca falei isso daí, cara. Nunca falei isso daí, não. A zoeira que eu já fiz, eu já zoei o Serjão por causa disso, mas é zoeira que ele mesmo aceita, porque eu já vi. Gordão dos foguetes, isso são coisas que todo mundo sempre falou pra ele mesmo já falou. Tipo assim. E outra coisa, às vezes aqui na live o que acontece é que algumas pessoas mandam pix zoando ele por causa de ser gordo. E a gente dá risada, mas não é na maldade. Por segundo, certo? Mandou R$5. Tipo assim, Xandinho bonitinho. Nunca, jamais ataquei a pessoa do Serjão por ser gordo. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é coisa de gente putrefada, de gente esdrúxula, de gente que não tem caráter, não tem um mínimo de respeito. Uma coisa é você brincar, sendo que o cara dá abertura pra você brincar. O Serjão, do que eu vejo, ele dá abertura pra brincar. Né? Esse negócio de gordão dos foguetes aí. Sempre vi os caras chamando dele isso daí e tudo. Nunca vi problema. Certo? Então assim. Mas por isso que eu tô falando. Se por um acaso eu aqui em algum momento errei na mão, eu acabei falando alguma coisa que realmente pegou mal, mesmo que eu não tenha tido intenção, eu quero saber o que foi e eu peço desculpa, porque eu sou assim, pelo amor de Deus. Quando eu vejo que se algumas das minhas brincadeiras aqui acabam machucando alguém, e a pessoa, tipo, fala pra mim, eu percebo que houve alguma coisa ali que foi mal interpretada, machucou alguém, sei lá, alguma palavra, qualquer coisa, eu peço desculpa. Porque a intenção aqui nunca foi essa, entende? Eu não tô aqui pra ficar xingando pessoas. É pra fazer brincadeira. E eu entendo que às vezes no meio de brincadeiras a gente pode perder a linha e falar coisas chatas. Eu entendo isso daí. Certo? E como eu não sou perfeito, às vezes eu posso ter deixado escapar alguma coisa nesse sentido. Agora eu não me lembro, entendeu? O que eu tô falando é que eu não me lembro se eu fiz um negócio desse aí. Então se eu fiz, não tem problema nenhum. Peço desculpa, isso aí não é problema nenhum pra mim, não. Ser Devil Island? Não, não é, cara. Não é, cara, entendeu? É porque a gente não tem só foto, né? A gente tem dados, espectros e várias outras coisas. Mas isso aí é muito interessante. Dados, espectros, perfeito. É isso daí mesmo. Por isso que eu já falei, o time é Xandão, Roberto Scur e Leandrão. A gente vai discutir as estatísticas, os dados, a gente vai pedir para você apresentar os dados, vamos checar se os dados batem com a realidade, se esses dados eles são suficientes para provar o modelo do globo. A gente fala sobre tudo, qualquer coisa. Também tem dados, experimentos que a gente tem para apresentar para vocês também falarem a respeito. Isso aí tranquilo, a gente fala. Ele já foi pro Devil Island? Não acho sei, que não. Mas qual seria a pira? Eu já conversei contigo e eu já sei, mas assim, qual é a pira da NASA, por exemplo, de dizer que
foi pra lá sem ter ido. Qual que é o efeito que isso produz e precisa de todo o mundo. Não, ele toda... é divertido, né? Inclusive governos Joaquim que conflitantes e tal. R$32. É foda. Eles acham que a luneta desentorta a terra. Então, João, pois é, né? João dos Venenos superchatei R$2. Na época da boia você cansou de zoar o Serjão. Não, zoeira eu já falei que sim, fizemos zoeiras aí, claro, mas eu tô falando... O que ele falou ali foi que ele tava chateado. Pro cara ficar chateado tem que ter sido alguma coisa pesada. É isso que eu queria saber o que foi, entendeu? O que foi de tão grave assim. E se eu fiz alguma brincadeira que ele não gostou, pô, tranquilo, velho. Eu peço desculpa, não tem problema não. É como eu falei. Na minha ideia, o Serjão ele é um cara que aceita brincadeira. Mas eu posso estar errado, né? Eu posso estar errado. Bom, Serjão, seguinte. Se você tá tão chateado, mais um motivo aí pra aceitar. Chega aí mais no canal do Super. Você vai ser muito bem recebido, a gente vai conversar, vamos dar risada, claro. E a gente vai discutir aí sobre o assunto, beleza? Tá bom? Aí já passa a chateação já, certo? Podemos até ser amigos, cara, tá? A gente só não vai concordar, né? A gente só não vai concordar, né, Serjão? E quando você for lá e narrar o foguete subindo e cortar pro CGI, eu vou estar lá pra dar uma zoadinha. Porque não tem como não zoar, tá vendo essa porra? Você entendeu, Serjão? Você compreende o ponto do seu... Você entende isso? Você compreende? Isso é complicado, rapaz. CGI é um negócio complicado, Sérgio. Aquilo ali é muita fraude, Sérgio. Você sabe, Sérgio. Isso é complicado. A gente vai ter que dar uma zoadinha, porra. Que é isso, velho? Ah, não dá. Não dá. Não dá. Precisam... Esses caras concordam que meio que a gente foi pra Marte e pra Lua e tudo mais. Bom, aqui o raciocínio do Igor é uma coisa que eu confesso que eu fico impressionado, porque o Igor parece um robô. Toda vez que ele chega nesse assunto, ele faz a mesma pergunta. Parece que ele foi programado só pra perguntar isso, ele nunca pensa a respeito disso. O que que eles ganham com isso? O que que eles ganham? Aí passa 2 meses, ele fala, mas o que que eles ganham? Qual que é a pira? Aí passa 2 meses, outro podcast, mas o que que eles ganham? Qual que é a pira? Olha, os governos, eles são contra um outro, eles são contra, o governo é contra um outro, mas... Passa 3 meses, outro podcast. Mas o que que eles ganham? Eu não entendo qual que é a pira. Qual que é a pira dele? Aí passam 5 anos, ele volta de novo. Mas o que que eles ganham? O mundo sendo esfacelado, as mentiras sendo cada vez mais derrubadas, ficando cada vez mais na cara de todo mundo que o governo mente, que existem interesses escusos, geopolíticos, políticos por trás de tudo isso. E ele vai perguntar de novo, mas o que que acontece? Por que que é isso? Qual que é a pira deles? Por que que eles... É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E toda vez é isso, cara. Eu não me conformo, rapaz. Não é possível. Eu duvido que o Igor nunca pensou de maneira séria sobre isso. Eu duvido que ele acredite que todas as informações propagadas acerca do homem indo pra Lua, Marte, forma da Terra, NASA, tudo isso, seja tudo verdade. Sendo que a NASA tem, inclusive, diversos erros de gravação. Tem o chroma key aparecendo lá, tem a Tornauta no espaço saindo bolha do capacete dele, bolha d'água, tem a mariposa Jedi, tem o rato, tem de tudo. Tem, o que mais tem é erro da NASA, é o cara passando com o cabo segurando ele lá. Tem, tipo assim, tá tudo aí. Tem um monte de coisa aí. Você vê a ida do Homem à Lua, é patética. Você dá risada, é uma coisa ridícula. Então, tipo assim, aí, mesmo ele vendo isso, ele vai chegar no programa e vai falar assim, mas eu não entendo qual que é a pira. Por que que eles... Um governo é contra o outro. É contra o outro. Qual que é a pira? Eu não entendo. Qual que é a pira deles de mentir? Ah, o que que é? O mundo não é uma mentira, né? Imagina se fosse, não é verdade? Por que que alguém mente, Igor? Vamos fazer uma reflexão aqui, olha. Xandão filósofo, hein? Vamos brincar de refletir sobre certas coisas. Quando eu conto uma mentira pra alguém, eu tenho interesse escuso em cima disso. É verdade ou não é? É verdade, né, Igor? Então eu tenho interesse escuso. O que que eu pretendo? Enganando outra pessoa, eu quero tornar aquela pessoa escrava. Por quê? Porque quando eu altero a percepção de realidade dela com uma mentira muito bem arquitetada, eu praticamente controlo a maneira como ela irá pensar sobre aquilo. Consequentemente, as atitudes dela mudam. A percepção dela em torno do que se passa à sua volta muda. Ela passa a ser uma escrava. A mentira serve para escravizar.
Isso também é bíblico. O que o demônio tem como arma para poder te enganar? A mentira. Tudo nesse mundo que faz alusão à mentira é do demônio. Drogas, mentiras. Cara, qualquer coisa que é mentirosa, que te coloque numa realidade que não faz parte da verdade. A verdade, por outro lado, é de Deus. Certo? Tudo que se configura como verdade ou próximo disso é coisa de Deus. O que é mentira é coisa do demônio. Por que a mentira existe? Quem que foi o primeiro a lançar a mentira no mundo? Foi o demônio. Por que ele fez isso? Para escravizar a gente. E ele conseguiu. É isso que ele faz. Essas agências, os governos, eles são entidades satânicas. Eles não estão preocupados com o bem-estar da sociedade. Eles se preocupam com os interesses deles. Fiz o papel de parede com inteligência Tá? artificial, olhai. O governo brasileiro não está preocupado que você saiba de verdade sobre coisa alguma. O governo americano não está preocupado com isso. O governo russo não está preocupado com isso. O chinês também não. Perfeito? Esses caras não são amigos. Então, Igor, perceba. Quando o assunto é países, relação entre países, o que existe são interesses. Achar que países são amigos, amiguinhos, é visão de criança. Não é assim que funciona. Qual o número do Pix pra você? Todos os países, Rússia, Estados Unidos, China, Japão, têm suas agências espaciais. Todos eles se beneficiam da farsa, certo? A questão aqui é a seguinte, quem tem que buscar responder essa pergunta não somos nós, terraplanistas, ou pessoas que estão se questionando sobre isso. Quem deveria responder pra nós por que eles estão mentindo, porque já tá mais do que na cara que tem muita mentira sobre isso, são eles. A NASA deveria. Inclusive, tem um deputado americano que fez isso. Olha que interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vocês me falam, porque esses dias me mandaram esse vídeo, só que eu não favoritei ele. Então é um vídeo difícil de achar. Eu vou resumir pra vocês a ópera, tá? Lá no Congresso americano teve um deputado que foi lá questionar a NASA. Segundo ele, a NASA deve uma prestação de contas à sociedade pelas mentiras que ela vem lançando pro povo. Vocês têm noção da seriedade Matias disso? mandou R$5. Um deputado foi lá e o cara tava brigando por isso. Como que os Estados Unidos Tipo assim, estão ele a tava 3 lá falando quilômetros no da Congresso Rússia que a pelo NASA Estreito de estava Bering. mentindo, TMJ, que alguém irmão. precisava se responsabilizar por isso, que tinha coisas ali que eram falácias, né? E quando eu achar esse vídeo aqui, eu mando pra vocês, tá? É um vídeo que tá em inglês. Gostaria de achar ele aqui agora, mas realmente é um vídeo um pouco difícil de achar, porque eu também não lembro direito como que tava escrito o título do vídeo. Eu não sei exatamente como pesquisar e encontrar isso, esse que é o problema. Eu acho que eu não vou achar aqui agora, não. Então, galera, eu não vou encontrar esse vídeo aqui agora. Depois, no futuro, se eu conseguir encontrar, eu mostro pra vocês, tá? Do deputado falando sobre a NASA. Mas, enfim, então... O Igor, ele sempre volta com essas perguntas, né? E eu acho um tanto quanto impressionante que ele nunca tenha se perguntado sobre isso. Ele não tenha refletido sobre isso. Lá tem a resposta pra isso, companheiro. E por que nesse ponto eles decidiriam mentir pra todo mundo? Não faz sentido, no fim das contas. A primeira coisa, no caso deles, cara, isso eu falo várias vezes, é que muitos acham que a NASA tem muita grana. Então eles falam, a NASA tem grana, tal e tal. Quando a NASA briga E é verdade, eles têm muito dinheiro. por grana o tempo inteiro, né? E a NASA, Nossa, cara, a NASA ela tá tem sendo muito pouca grana. destruída. Não, Muito pouca desde grana. que eu cheguei nos Estados Unidos. Tá sendo destruída, assim, né? Então, quanto a NASA fatura por ano? Orçamento anual da NASA. Isso aqui, se os dados estiverem verdadeiros. Ricardo Queiroz, superchat Isso se estiverem de verdadeiros. R$5. Xandão, mas o debate não seria frutífero em termos claros, pois o formato da Terra não pode ser provado empiricamente. A Pode não sim. ser quando Pode viajarmos sim. espaço. Errado, companheiro. Pode sim. É aí que você se engana. O nivelamento das águas. A planicidade das águas, irmão. Muita coisa pode ser mostrada assim. Você consegue provar assim. De vários jeitos. Rapaz. Você não precisa sair da Terra, não. Você consegue provar a forma da Terra estudando a própria Terra aqui Ed mesmo. Carlos mandou R$5. Bom, então, em reais aí dá Muita mais de 100 desonestidade, bilhões. Xande. Dá 100 uma olhada bilhões nisso aqui, por é ano. rápido. TMJ. Certo? Então coloca aí que a NASA por mês ela tem na faixa de 10 a 12 bilhão. Ela faz um dinheiro 10... É pouco dinheiro isso? Eu acho que não. É muita grana. Isso se esses dados estiverem corretos. A gente não sabe se estão, porque eles nunca revelam exatamente, né? Eu acredito que é muito mais do que isso. Unidos. Eu dei uma palestra na NASA, lá em Maryland, Sim. no Goddard Center. Ah, no Goda? Tá. Legal. Bom,
Ou também eles podem até estarem certos que a NASA tá sendo esfacelada, porque o CGI que eles fazem é de péssima qualidade. Tem essa também. Então, eu até poderia concordar nessa parte com o Serjão. Porque os caras realmente, cara, é assim, é uma parada, né? Você vê, por exemplo, aí, olha isso daqui. Você vê, por exemplo, o pouso em Marte. Pouso em Marte. Tipo assim. Wilmar Nós mandou vamos acompanhar R$5. imagens ao vivo do robô Xandão pode reagir a esse Perseverance. vídeo. Imagens O cara ao foi vivo bem do de robô, boa, ao vivo. sincero, A NASA, e tentou que pousou refutar a em Marte planicidade depois das do águas. planeta vermelho, e aí está uma imagem computadorizada de como teria sido esse atravessar a atmosfera de Marte até pousar no planeta vermelho. 7 minutos em que não há comunicação com a missão aqui na Terra. Por isso, 7 minutos de terror, 7 minutos de silêncio, né, Marcelo Favalli? Você acompanhou esses 7 minutos. Pois é, parece um exagero, mas é como os próprios engenheiros e astrônomos da NASA, eles definem esse momento muito angustiante. Porque, claro, é tudo baseado Muito angustiante. No CGI. num cálculo matemático. Por isso que Não. Não, cara pálida. É tudo baseado no CGI. Os caras podem fazer aí quantos cálculos matemáticos eles quiserem, mas no final o que sobra pra gente é o CGI. essas imagens aqui foram feitas pela NASA ainda no ano passado, a partir de computação gráfica, imaginando o que foi esse momento. Como o Márcio falou, é um absoluto silêncio. Existe ali uma telemetria, mas que por conta da velocidade dos pausos e o entusiasmo primeiríssimo, estão fragmentos Então tá lá, de ó. água. Esse daqui é o pouso em Marte, beleza? Vamos ver as fotos de Marte? Sempre legal, né? Ver. Relembrar. Fotos de Marte. Micael Superchatei R$2. Quando achar o vídeo, manda dublado Urubu TMJ Super. A foto aí, começando por essa. É uma foto que eles tiraram no espaço sideral de Marte. Isso aqui. Confira a maior imagem panorâmica de Marte já feita até hoje. Tá vendo? Ó? Olha isso aqui. Então, quando o Sérgio fala que talvez a NASA esteja pobre, pode ser até que seja verdade, porque olha essa porcaria dessa imagem. Os caras simplesmente pegam, vão para um deserto, aqui na própria Terra, tiram uma imagem, uma foto como essa, dá uma editada e fala que é Marte. Então, assim, é uma parada, é doida. E aquelas imagens mais forçadas, que eles sabem que não tem como tirar lá de Marte, eles botam CGIzinho, ó, tipo essa, ó. Eles fazem isso também, pra mostrar o robozinho lá, ó. Então, assim, você dizer pra mim que isso daqui é real e que eu tenho que acreditar numa porcaria dessa, Gustavo mandou R$5. você me desculpa, mas é um 7 insulto à minha minutos rindo inteligência. da nossa cara. Eu me sinto insultado. Eu me sinto insultado. Porque fotos, até aqui as que são fotos, por exemplo, isso daqui, ó. Amostras de rochas coletadas em Marte. Isso daqui, ó, é um solo verdadeiro. Só que isso daqui pode ser feito na Terra. Isso aqui, com pouquíssima edição, você pode falar que é o solo de Marte. E tem imagens comparativas de desertos aqui do BR. Não só do BR. Tem desertos aqui da Terra com as imagens que a NASA mostra de como é Marte, que são idênticas, só muda a cor. Então, tipo assim, é uma parada que não faz o menor sentido, tá? Então, segundo a minha concepção, é um insulto à inteligência de qualquer pessoa falar que ela tem que acreditar nisso aqui. Vocês me desculpam, cara. Me desculpem. Tá? Isso aqui é uma piada. O Criador não criou os planetas para nenhum ser humano pisar neles. A função dos planetas é compor o firmamento e servirem como guias e referência Superchatei R$2. para o ser humano. É aí que tá. Então, isso daqui não tem como. Não dá pra você provar nada com CGI. Cara, tu acredita na Bíblia, tu pode falar o que quiser, tu é escravo da sua própria mente. É bom, Harms, eu acredito na Bíblia. Você acredita em quem? Nesse aqui? Você acredita em quem? Nesse aqui, talvez? No cara que falou pra você isso daqui, ó? Que é disso daqui que você evoluiu? Ou melhor, de uma ameba? Ou você talvez
Esse aqui? Talvez seja nesse aqui, ó. No Alquimista. Um alquimista, com certeza um alquimista é um cara confiável. Eu acho que dá. Dá pra falar que o cara é realmente, a gravidade é aquilo lá mesmo. Isso aí, escolha. Quem que você acredita? Eu acredito na Bíblia. Pode pegar o livro que você quiser aí. Não tem problema. Pega qualquer livro. Qualquer livro aí. Que fala sobre a Terra-bola. Escolha o que você quer acreditar. Eu, Xandão, acredito. Cauã, E não só 56, acredito, mandou mas eu R$5. defendo a Bíblia. E Salve, sempre Gugu. vou defender a Assisto Bíblia, inclusive. VD do Romulo.